Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Code Shadow. Eu quero começar esse vídeo só relembrando a vocês que a intenção dessa playlist é eu passar meus conhecimentos sobre a linguagem, né? Então a minha intenção aqui é passar conceitos da linguagem. Então por isso que às vezes fica um pouco meio teórico, ou sei lá, tem muitos vídeos que a gente já está acompanhando e não chegou a nada muito prático, né? Mas a intenção é essa mesmo, eu quero mostrar o conceito de cada coisa da linguagem em si. Então, assim, se vocês têm interesse em ver, por exemplo, exemplos ou resolução de algum exercício ou algo parecido, deixem nos comentários para eu poder saber, né? Que aí, se for o caso, eu já abro uma playlist de resolução de exercício e tudo mais para ter para ter os dois lados, né? Um lado mais teórico e um lado onde a gente está vendo mais na prática o que está acontecendo. E então, é isso. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de coisa, apesar de que eu já tenho planos de fazer esses vídeos, né? Só que eu queria progredir um pouco mais com vocês antes de começar a fazer os vídeos. Porque eu gostaria de mostrar coisas mais... Sim, maneiras melhores de resolver certos exercícios, né? Então, tipo, a gente já dividir em funções, já, por exemplo, quebrar em arquivos diferentes. Então, são coisas que são bem interessantes para a gente trabalhar, né? Mas beleza. O tema de hoje vai ser strings. Então eu vou dar uma breve introdução para vocês, porque eu testei gravar o vídeo aqui antes e acabou ficando muito longo. Então, assim, já tem até um minuto aqui de introdução, né? Então, eu vou quebrar essas aulas aqui um pouquinho, mas, enfim, acompanha aí. Então, como é que a gente faz aqui para a gente mexer com strings? O que são strings? Strings são um conjunto de caracteres, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, armazenar meu nome, Leonardo, o que a gente poderia usar para armazenar isso aqui? Então, a maneira C++ de a gente fazer isso é usando standard string. E aí a gente tem que declarar aqui também um nome para isso. Então, por exemplo, nome. Então, o nome da nossa variável é nome, ela é do tipo standard string. Só que, claro, né, lembrando dos outros vídeos, né, e também de standard cin, essa string ela tem que vir de algum lugar, né? Então, a gente tem que declarar aqui o header string. Então a gente declarou o header string, declarou nossa variável nome, agora a gente pode começar a usar ela. Então é da mesma forma que a gente estava usando com inteiros. Então vamos ler aqui o nome, vamos dar um cout desse nome. Então, por exemplo, lá, e aí repete o nome da pessoa. E termina com endline. E aqui em cima a gente pode também pedir esse nome, né? Então, conforme seu nome. E aí vamos testar esse programa. Então, compilando esse programa, lembrando sempre de usar essa flag, né? Especificando que a gente quer usar o C++14. Apesar de que esse programa ainda não tem nada de C++14, mas é só para a gente se acostumar com essa flag. Lembrar que a gente tem que passar ela para poder compilar em C++14, né? E vamos ver o que a gente consegue fazer com esse programa. Então, informe seu nome. Leonardo. Olá, Leonardo. Então, a gente vê que é muito simples. A gente declarou uma variável do tipo string. A gente não precisa especificar o tamanho dela, não precisa dar um valor inicial. E por que a gente não precisa dar um valor inicial? Porque essa variável ela é um objeto que foi criado seguindo essa classe string. Ou seja, essa classe ela tem construtores. Construtores são funções que são executadas na hora que você cria uma variável desse tipo. Então a gente está, por exemplo, usando o construtor vazio. Se a gente fizesse isso aqui, por exemplo, chamar um construtor vazio seria a mesma coisa, né? A gente não está passando nada para a variável. Então esse construtor ele é uma função que nem essa função main aqui nossa, só que ele está associado com essa variável, né? E ele é executado automaticamente no momento de criação da variável. Então, como a gente não está passando nada para esse construtor, ele identifica que o valor inicial ele é vazio, né? E a nossa string inicial ela tem valor vazio. Então, se a gente quiser, por exemplo, imprimir, ó, a gente pode colocar aqui, ó, olá. Não, vamos colocar aqui, sei lá, original. Eu vou colocar esse colchete aqui só para a gente ver que a variável realmente está vazia. Não tem absolutamente nada dentro dela. Então vamos executar esse código.
A gente recompila e executa de novo. Então, ó, você vê que o original vazio. Não tem conteúdo nenhum, ó, não tem nem espaço aqui dentro. É um caractere logo após o outro. Então, é automático isso, né? Então, informe seu nome, sei lá, Júlia. Então, olá, Júlia. A gente vê que é simples, né, a gente manipular esses nomes aqui. Da mesma forma como inteiro também, a gente pode trocar esse nome, né? Então, suponha que a gente informou isso aqui. Vamos repetir esse código aqui embaixo, né? Então, informe seu nome 2. Só para a gente ver que realmente está trocando e que não é problemático a gente usar esse tipo de variável, né? Então, original vazio, como eu já falei. Informe seu nome, Júlio. Olá, Júlio. Informe seu nome 2, Leonardo. Olá, Leonardo. Então, assim como uma variável inteira, se a gente está fazendo uma entrada aqui do teclado para essa... Do teclado não, né? Da entrada padrão. Mas a gente vai entrar em detalhes mais para frente. Então, se a gente está fazendo essa entrada aqui, jogando para a nossa variável, ela vai ser sobrescrita, normalmente. E a gente não precisa definir um tamanho, como eu falei anteriormente, né? E é bem simples isso. Agora, a gente pode ter um problema, caso vocês estejam testando em casa, que é exatamente o seguinte, ó. Deixa eu só limpar aqui e vamos resetar. Informe seu nome. Suponha que eu colocasse Leonardo, sei lá, Silva. Ele aparece lá, Leonardo, ele pede o meu nome. Então, assim, a gente vê que já tem dois problemas aqui, né? O primeiro, que ele não pegou o Leonardo Silva, ele parou simplesmente aqui no Leonardo. E o segundo, que foi o Silva, ele foi considerado como sendo a segunda entrada. E aí, o que acontece aqui, né? Eu vou entrar mais em detalhes nisso em outros vídeos, mas só para vocês terem uma noção. Então, o que acontece aqui? A gente tem a entrada do teclado. E aí, esse teclado, vou colocar aqui uma via de comunicação, né? Então, esse teclado se comunica com o terminal. E esse terminal, por sua vez, se comunica com o programa em C++. Por via de um buffer, né? Então, o que acontece? Você chegou aqui no teclado e você digitou Leonardo Silva. Vou colocar até aqui entre parênteses para a gente identificar. Aí, você digitou isso no teclado. Só que quem está lendo isso, você está conversando direto com o terminal. Então, você está digitando aqui L, E, O, N, isso tudo está acontecendo no terminal. No momento que você digitou Enter, na hora que você digita Enter, o terminal ele pega esse texto aqui e joga no buffer para o C++ poder ler. Então a gente vai ver que aqui embaixo tem um buffer de leitura, né? Então, vamos supor que esse buffer tem várias posições aqui, né? Então, tem o L, o E e assim por diante, né? Até que a gente tem o A e tem um caractere chamado /N, que eu já mostrei para vocês, né? Que serve para quebra de linha, mas ele também representa o Enter do teclado. Que afinal a gente quebra linha com o Enter também, né? Então a gente vai ver que vai ter isso. Vai ter Leonardo Silva /N. E aí o que acontece? Entre o O aqui do Leonardo e o S do Silva, existe esse espaço. E, como eu falei para vocês nos vídeos de inteiros, né? A leitura ela é interrompida quando a gente encontra um caractere branco. Então, espaço, tab, /N, isso tudo são caracteres brancos. Então, quando a gente mandou ler esse primeiro nome aqui em cima, ele está vendo aqui, ele está lendo L, E, O, aí ele encontrou espaço. Pronto. Essa primeira variável nome aqui vai entrar com o valor Leonardo. E aí, quando ele já vier para fazer a segunda leitura, ele vai ver que já existe uma entrada no buffer e vai passar esse Silva para o segundo nome. Por isso que acontece isso. Então, é só para vocês terem uma noção disso, né? Eu vou entrar mais em detalhes, vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas só para vocês ficarem ligados que se vocês testarem em casa com o nome composto, ele não vai funcionar, né? Tem um espaço no meio. Então, é basicamente isso, pessoal. Não tem muito mistério, né, relativo a isso. E aí, o que eu posso passar de mais para vocês nesse vídeo, que eu estou vendo que já está ficando um pouco longo, é o seguinte. Eu falei para vocês que aqui
a gente tem um construtor vazio, né? Então, o construtor vazio, ele, obviamente, vai inicializar a nossa string com o valor vazio. Mas o que acontece? A gente pode também ter um construtor onde a gente passa um literal para ele, ou seja, a gente pode passar aqui, por exemplo, João. E aí vamos ver o que acontece. Então, a gente passou João para a variável. Se a gente executar, o nome original é João. E claro, né? Continuar aqui escrevendo, ele também vai trocar o valor normalmente. Outra maneira da gente usar esse construtor de literais seria a gente mesmo colocar em notação de construtor. Então, que nem eu te falei, que nem eu falei para vocês, né? Então, apesar de que a gente não viu funções ainda, mas para chamar uma função a gente vai usar parênteses, né? Então aqui é como se a gente estivesse chamando explicitamente um construtor, né? Passando esse argumento. Mas a gente vai ver isso tudo quando eu mostrar funções para vocês, né? Só para vocês terem noção. Então, se eu compilar esse código aqui, a gente vai ver que vai ter o mesmo efeito. Então, limpa a tela, recompila o código, a gente reexecuta o programa e nome original, João. Qual é outra forma que a gente tem também de inicializar uma variável dessa? Então, a gente pode criar aqui uma string anterior e falar assim, original. E essa original a gente pode dizer que vai ter esse valor, João. E aí a gente pode usar o que a gente chama de construtor de cópia, ou seja, a gente pode chamar o construtor também explicitamente, né? Apesar de que assim, você colocar esse parênteses ou você colocar igual aqui, as duas operações são equivalentes, né? A gente vai fazer uma cópia de qualquer forma, que a gente está copiando de outra variável. Então, só para a gente ver isso aqui funcionando, vamos limpar a tela, recompila o programa, roda, e ele copiou a nossa variável. Então, esse aqui é uma cópia, né? Não é que ele esteja pegando o valor do João e sumindo com ele, não. Se a gente, por exemplo, colocar aqui embaixo, então eu vou só trocar aqui em cima para ficar mais legível, né, de acordo com o nome da variável, né? Então, o original vai ter esse valor e o nome vai ter esse. Vou até dar um espaço aqui para a gente poder ter um alinhamento melhor. Então, se a gente limpa a tela, recompila, executa, a gente vê que a variável original não foi alterada, foi simplesmente copiada para a nossa outra variável nome. Então, é só alguns tipos de construção que a gente pode fazer, né? Só para vocês terem noção, né? E existe também uma última forma, que é sei lá, traduzindo assim diretamente, seria um construtor de preenchimento. Então, como é que funciona? Então, por exemplo, suponha que eu quero inicializar essa string com 10 caracteres A. Então, é dessa forma que a gente faz. A gente está chamando o construtor, está passando um valor 10 e um caractere. Ou seja, ele vai repetir esse caractere 10 vezes. Então, vamos ver isso funcionando. Recompilamos, rodamos e temos aqui o nosso A repetido 10 vezes. Então, eu já marquei aqui 5 A's, né, só para ficar mais fácil para vocês verem aí na sua tela. Então, tem 5 A's aqui, 5 A's aqui, e preencheu com 10 A's. Então, são alguns dos construtores que a gente tem para mexer com strings. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar esse vídeo um pouquinho mais curto, né, para não ficar tão pesado para vocês, que nem todo mundo tem tempo de ver vídeos tão longos, né? Vou ver se eu consigo ter mais disciplina quanto a isso. Mas é isso aí, pessoal. Então, no próximo vídeo já continuo com mais algumas operações que a gente pode usar com strings. E posteriormente eu vou mostrar também para vocês como fazer a leitura quando tem nomes com espaço. E também problemas que isso pode ter no nosso código, né? Que a gente possa ter no código devido à utilização dessa função. Porque ela tem um comportamento um pouco diferente do CIN. Então é isso, pessoal. Como eu falei no início do vídeo, se vocês têm interesse em vídeos mais de exemplo, vídeos mais práticos, né, de programação mais de resolvendo algum tipo de problema mesmo, até para ter um exemplo de utilização real das coisas que eu estou passando. Lembrando que essa trilha de C++, ela é para ser mais teórica um pouco, apesar de que eu dou alguns exemplos assim sempre, né, de como utilizar algumas coisas, mas a intenção é ser mais teórica, né, ter mais atenção aos detalhes. Então é isso.
Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não conhecia o canal, aproveite para se inscrever. E até a próxima!